Filipenses 2, do 12 ao 18, que diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Oremos. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, a entendê-la, a colocar em prática todos os dias para as nossas vidas, que nós possamos viver cada dia mais próximo da Tua vontade. Esse é o desejo do nosso coração, Deus, porque o Senhor nos chama a ser cada vez mais parecido com Cristo. Em nome de Jesus nós te pedimos orientação, sabedoria e discernimento do Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Nós já iniciamos desde o capítulo 1, chegamos no capítulo 2, e eu quero fazer alguma contextualização para os irmãos, até para a gente lembrar, né, para quem tem acompanhado desde o começo, lembrar do que nós já tratamos aqui, e também para quem está ouvindo pela primeira vez essa exposição do capítulo 2, para os irmãos também se contextualizarem a respeito desse texto aqui, tá bom? Nós estudamos essa carta desde o início, e aqui no capítulo 1, se você voltar um pouquinho, a gente vê que Paulo começa o capítulo 1 dando graças a Deus pela vida dessa igreja, por tudo que essa igreja estava fazendo e fez a respeito do seu ministério. Não podemos esquecer que Paulo fundou essa igreja. E quando Paulo escreve essa igreja, Paulo está preso 10 anos depois da fundação dessa igreja. Então, Paulo ele quer escrever justamente para agradecer essa igreja por todo tipo de cuidado que essa igreja estava tendo com Paulo, e principalmente porque essa igreja estava vivendo o Evangelho, estava pregando também o Evangelho. E Paulo ele escreve justamente ali no capítulo 1 para confortar os irmãos a respeito de todo o sofrimento que ele está passando, toda a dor e o fato dele estar na prisão. Ele sabe que os irmãos estão preocupados com ele, e ele escreve justamente para aliviar um pouquinho essa carga dos irmãos, dizer: olha, tudo que está acontecendo, toda a minha dor, todo o sofrimento, tudo que eu passei até aqui, desde aí quando eu estava em Filipe, fui preso, esses 10 anos, tudo que eu tenho vivido tem contribuído para o reino, tem contribuído para a proclamação do Evangelho. E isso ele vai destacar nesse capítulo 1, dizendo: olha, tudo que está acontecendo está contribuindo para anunciar o Evangelho. E ele destaca também no capítulo 1 o seu grande dilema, né? Se ele partiria para estar com Cristo, a vontade dele era de estar com Cristo, morrer mesmo e viver eternamente com Cristo, ou estar vivo, mas se ele continuasse aqui vivendo, ele continuaria pregando e vivendo para Cristo. Tanto que aquele versículo famoso, né, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro, né? Daqui que Paulo, nesse entendimento que Paulo está tendo de que toda dor, todo sofrimento é em prol do Evangelho, para ele é lucro estar vivendo, é lucro morrer. Então por isso ele vai enfatizar no capítulo 1 essa vida com Cristo, né? E toda dor, todo sofrimento, inclusive ele vai falar que o sofrimento, a dor é graça de Deus. Uma percepção que hoje nós estamos muito distantes, né? De dor, sofrimento, ou está em pecado, não. E Paulo entendia que a dor e sofrimento, pelo fato de estar anunciando o Evangelho, era graça de Deus. E ele chama isso de um privilégio da graça. Olha o entendimento que Paulo tinha a respeito do sofrimento e da dor, né? Ainda que sofressem, tudo isso era pela graça de Deus. E aí no capítulo 2, meus irmãos, Paulo iniciou ali dizendo que o viver continua de cada cristão na sua vida vivendo para Cristo, né? Ele não pode deixar de viver para Cristo, e mais, nós temos um padrão. Como cristãos, nós temos um padrão a seguir. E o padrão a seguir é o próprio Cristo, né? Nós devemos pensar como Cristo, é assim que ele começa ali. E essa referência de Cristo é referência de humildade, é referência de humilhação. Então ele vai dizer: se Cristo se humilhou, se Cristo foi humilde, quem somos nós para nós sermos também? Não buscarmos a humildade, não buscarmos a compaixão, o pensar uns nos outros. Se Cristo não veio
para ser servido, e sim para servir, quanto mais nós que estamos aqui para servir e para cuidar um dos outros. Paulo, então, ele termina essa passagem ali ainda do capítulo 2, no comecinho do capítulo 2, concluindo dizendo que todo joelho um dia se dobrará diante desse Cristo que se humilhou, desse Cristo que veio como servo. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. E foi assim que nós concluímos na última vez que eu estava pregando nesse texto. E aqui, meus irmãos, tendo Jesus então como exemplo, Paulo vai continuar chamando os crentes de Filipos a viverem, a reagirem às tribulações, às dores, ao sofrimento, dessa forma como Jesus fez, com atitude de obediência até a morte, servindo, sem murmura, e esse é o processo nosso de cada crente de santificação. Então, fica com a sua Bíblia aberta aí a partir do verso 12, vamos fazer uma exposição desse texto que nós acabamos de ler, onde Paulo diz assim, no verso 12, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram. Olha só, então Paulo ele veio de uma sequência de ensinamentos, mostrando que Cristo era o Cristo que veio ao mundo como homem, se humilhou, habitou entre nós, veio servir a esse Cristo que nós também deveremos servir, obedecer, a esse Deus que nós devemos viver uma vida de obediência. E Paulo está dizendo assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, ou seja, dando continuidade, né, nesse ensinamento que Paulo está trazendo, que Cristo foi obediente até a morte, ele está dizendo aqui, assim como vocês sempre me ouviram, não só na minha presença, ou seja, essa obediência da igreja de Filipos não deveria ser somente na presença de Paulo. Né? E ele entendia que essa igreja estava justamente fazendo isso. Ela não estava vivendo obediente só porque Paulo estava presente. Pelo contrário, ele vai dizer, vocês sempre obedecem, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Veja que Paulo ele não está quantificando, agora eles estão obedecendo mais. Não, eles estão dizendo, agora é para valer. Eu não estou entre vocês, eu não sou o suporte de vocês. Eu não consigo, estando ausente, ensinar vocês. Por isso que agora, muito mais vocês devem viver obedecendo a Deus. Aqui ele vai dizer, né, dessa forma, como se estivesse obedecendo a Paulo, mas certamente o que Paulo está ensinando é a obediência a Deus. Né? Todos os mandamentos, tudo aquilo que Paulo ensinou era aquilo que Deus queria que aqueles irmãos soubessem. Então, Paulo vai enfatizar isso. Assim como vocês me obedeciam quando eu estava aí, quando eu saí, muito mais agora vocês também devem me obedecer. E essa dependência da igreja de Paulo jamais poderia existir. Assim é com nossas vidas também. Nós não podemos depender, para obedecer a Deus, não podemos depender de família, não podemos depender de pastor, não podemos depender de igreja. Nós somos chamados à obediência como Cristo, obediência até a morte. Independente de onde você esteja, independente debaixo de quem você esteja, da sua liderança. A nossa obediência individualmente deve ser a Deus até a morte, independente de quem esteja sobre a nossa liderança. Tem gente que obedece, né? É muito comum a gente ver os filhos obedecendo os pais só quando os pais estão por perto. Mas quando os pais não estão por perto, dá para fazer uma coisinha ou outra aqui que eles não estão vendo. Né? Mas aqui Paulo está dizendo, não, vocês, assim como vocês me obedeciam e obedeciam quando eu estava presente, muito mais agora, eu não estou aqui para ajudar vocês. Vocês devem obedecer ao Senhor. E como que deve ser essa obediência? Desenvolvam a salvação com temor e tremor. Meus irmãos, é muito importante eu destacar a respeito desse desenvolver a salvação aqui, porque nós entendemos que a salvação, ela é um ato, né? Você salvo uma vez por Cristo, você é salvo para sempre. Paulo não está dizendo em nenhum momento aqui, desenvolva a sua salvação, senão você pode perder ela. Não é nesse sentido que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, desenvolva a salvação que vocês receberam. Você já tem ela. A vida de vocês deve ser justamente essa, de santificação. Nós sabemos que a salvação ela é um ato, ou seja, uma vez salvo, você é salvo para sempre. Ela é um processo, que é o que nós estamos vivendo hoje, no sentido de santificação. Estamos desenvolvendo essa salvação e ela é um trabalho concluído na eternidade, na glória, onde nós estaremos salvos do pecado, onde nós não poderemos mais pecar. Hoje nós podemos, então, eu não estou salvo completamente, né? Eu sou salvo,
Mas aqui a gente está desenvolvendo para ser cada vez mais parecido com aquilo que nós vamos ser eternamente na glória. E é isso que Paulo está chamando a igreja de Filipos a fazer. Olha, vivam, obedeçam e desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Veja que Paulo está mostrando que a santificação é esse resultado da salvação. A santificação, desenvolver a salvação, é resultado dessa salvação que você obteve. A santidade não é para manter a salvação. Isso a gente precisa deixar claro. A santidade a Deus não é para manter a salvação no sentido de que eu posso perder, que é o que muitas igrejas pregam hoje. Né? Você pode perder a salvação. Se você não desenvolver a sua salvação, talvez use até esse verso. Não, Paulo não está dizendo isso. Está dizendo, vocês já estão salvos. Desenvolva isso que está em vocês. Desenvolva o fato de vocês serem salvos. E o que é se desenvolver? É a nossa santificação. E deve ser feita com temor e tremor. Até contemplar, né? Até quando a gente completar, quando Cristo completar de forma completa a nossa salvação. Veja que ele fala com temor e tremor. É muito bom a gente lembrar, a gente sempre entender o contexto do que nós estamos lendo, porque não esqueça, meus irmãos, que Paulo vem dando de uma doxologia, falando de Cristo, o Cristo que é o Senhor e Salvador, aquele, como eu disse na semana retrasada, aquele cujo todos vão se ajoelhar diante dele, sendo você crente ou não, reconhecendo hoje Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ou não, um dia você vai chegar diante de Cristo e vai dizer que Ele é Senhor, que Ele é o Rei dos Reis. Então, quando Paulo fala, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, ele sabe diante de quem nós estamos. Nós sabemos diante de quem nós estamos. Hoje nós sabemos. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, no qual toda língua confessará, todo joelho se dobrará. É reverência, é desenvolver essa salvação em reverência ao Pai, em reverência a Cristo. Salmo 2:11 diz, servir ao Senhor com temor e alegria nele com tremor. A Bíblia inteira vai falar a respeito disso. Que nós sempre devemos estar diante de Deus com temor e tremor. E nós devemos desenvolver essa salvação, a santificação com temor e tremor. Estamos diante de Deus. Nós devemos ter esse temor e tremor. E aqui, meus irmãos, é algo que eu já experimentei, talvez alguns já experimentaram. Mas quanto mais distante você está de Deus, mais você perde esse temor e tremor. Mais você faz as coisas sem pensar, mais você deseja e mais você sacia o teu desejo, a tua vontade da carne. Mais irreverente você se torna diante de Deus. Desenvolva a salvação com temor e tremor. Verso 13. E aqui Paulo vai enfatizar como só é possível a gente desenvolver essa salvação com temor e tremor, porque, verso 13, Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Meus irmãos, esse entendimento que Paulo tem da soberania de Deus e da responsabilidade do homem é maravilhoso. É isso que a gente sempre vem pregando, sempre vem falando, de que Deus é soberano sobre todas as coisas. E todas as coisas estão determinadas por Deus. Mas o homem é responsável por todas as atitudes, por todas as decisões que toma. E Paulo, ele tem esse entendimento em todas as suas cartas. Em todo momento que ele escreve, ele tem essa compreensão, esse entendimento, e aqui não é diferente. E ele destaca isso de uma forma maravilhosa, porque ele está dizendo assim, ó, Deus primeiro trabalha em nós. Deus primeiro age em nós. E a partir desse trabalho de Deus em nossas vidas, agora nós podemos ter a capacidade de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Era impossível para nós conseguir desenvolver a nossa santidade, ou até mesmo ser salvo, se Deus não fosse o primeiro a efetuar em nós tanto o querer quanto o fazer. É isso que Deus faz em nós, meus irmãos. A palavra aqui, efetua, no grego, vocês já devem ter ouvido, é energon. É a mesma palavra usada para energia. Olha o entendimento que Paulo tem, de que Deus, ele é energia. E aqui, meus irmãos, cuidado para não ir para um lado místico, tá? Mas aqui ele está dizendo que Deus é energia, ou seja, ele é aquele motor principal. Que sem ele se mover, você não se move. Sem ele agir, você não responde. Paulo está dizendo aqui, porque Deus é quem efetua, ou seja, Deus é a energia em vocês.
Ele que dá a energia do tanto querer quanto o realizar. E olha o entendimento que Paulo está tendo dessa soberania de Deus, que é o motor, e da individualidade de cada um de nós. Temos que tomar uma ação, temos que responder a essa energia, que é o quê? A nossa santificação, que é buscar desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Um forno, para ele esquentar, ele precisa de energia. Uma lâmpada, para ela acender, ela precisa de energia. Eu tomo cuidado com essas comparações, tá, meus irmãos? Elas são muito pequenas diante desse Deus grande, que nós não conseguimos compreender, mas a gente tenta explicar de uma forma melhor. Mas, para uma lâmpada funcionar, ela precisa de energia. Para um forno funcionar, ela precisa de energia. Dessa mesma forma que Paulo está dizendo aqui. O santificar-se, o desenvolver a sua salvação em temor, só é possível por causa dessa energia, por causa desse Deus que trabalha em nós, que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. O querer realizar só é possível em Deus, até porque nossa carne não quer, nossa carne não deseja Deus. Lembre-se, meu irmão, quem se converteu foi o Espírito. Seu espírito. A sua carne não se converte. Paulo vai dizer que é uma batalha até os últimos dias, qual nós teremos que lutar. Não espere que a sua carne queira fazer a vontade de Deus, porque a sua carne não quer fazer a vontade de Deus. Mas Deus desenvolve em nós o querer por meio do Espírito. Agora sim, nós queremos. Porque você, quando peca, você sabe a diferença hoje da sua vida passada. Hoje, quando você peca, por mais que você peque, você não quer aquilo. Você se arrepende, você chega diante de Deus, pede perdão. Porque a sua luta, até o último dia, é contra a carne. E aí, meus irmãos, aqui está o querer e o realizar. Porque antes você não queria lutar contra isso. E agora, com o Espírito Santo, você quer lutar contra isso. Antes você não podia vencer essas batalhas. Hoje você pode. Porque Deus efetua em você tanto o querer quanto o realizar. E é assim que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Ao mesmo tempo em que Deus é esse motor que gera em nós o querer e o realizar, nós somos parte disso. Nós devemos desenvolver essa santidade em nós. Sua santidade não pode ser dependida de ninguém. E é isso que é obedecer ao Senhor o tempo todo. Porque nós dependemos totalmente de Deus, não dependemos de igreja, de pastor. Nós não dependemos de pessoas para desenvolver essa salvação. Nós dependemos exclusivamente de Deus. Esse tanto querer e realizar, no Cânono de Dort, não sei se vocês lembram, mas o Sínodo de Dort trabalhou a questão justamente da depravação total, da tulipe, né, que nós conhecemos hoje, dos 5 pontos do calvinismo, por exemplo, foi trabalhado no Sínodo de Dort. E o documento do Sínodo de Dort, a respeito desse texto, ele fala assim: Deus infunde novas qualidades na vontade. Ou seja, nós tínhamos uma vontade depravada, e agora Deus infunde, Deus coloca em nós novas qualidades de vontade, e faz essa vontade, que era em outro momento morta, faz com que reviva. Sendo o indivíduo mau, desobediente e rebelde, agora ele pode fazer o bem de forma obediente e maleável. Ele move e fortalece de tal maneira essa vontade que a árvore passa a produzir frutos de boas ações e a vontade nossa é renovada. Não é só movida, influenciada por Deus, mas ela se torna ativa em decorrência dessa influência. O que o Sínodo de Dort estava dizendo? Que essa vontade gerada em nós, dada por Deus, ela é justamente esse motor. Aquilo que nós não poderíamos fazer antes, agora nós podemos, porque Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar. E Paulo diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo o quê? A sua boa vontade. O tempo todo, meus irmãos, nós estudamos Efésios, estamos agora em Filipenses, o tempo todo Paulo vai dizer que tudo é para a honra e para a glória de Deus. Tudo é para o propósito de Deus, a boa vontade de Deus. Com essa vontade renovada, então, nos crentes, essa vontade, esse desejo
de fazer o que agrada a Deus. Esse energon de Deus em nossas vidas, Paulo diz, verso 14, façam tudo, sem murmurações nem discussões, ou seja, sem resmungar, sem gerar disputa. Lembra que nós vimos que Filipenses capítulo 1, nós vimos lá que estavam tendo disputa, até mesmo para quem pregava, para quem evangelizava mais, existia discórdia, existia inveja entre os irmãos, né? E Paulo está dizendo aqui, com essa energia, ou seja, com essa ação de Deus de gerar em vocês, tanto querer quanto efetuar, façam tudo sem murmurações nem discussões. Cresçam, desenvolvam a sua salvação. É um mandamento aqui, meus irmãos. Paulo está fazendo um imperativo, e imperativo é mandamento do Senhor para nossas vidas. Façam tudo sem murmurações. É assim que nós vivemos todos os dias? É assim que nós caminhamos quando nós acordamos, quando estamos com as pessoas ao nosso redor, é assim que nós a tratamos? Façam tudo sem murmurações nem discussões. Verso 15, para que sejam irrepreensíveis e puros. Foquem na pessoa de Cristo, foquem no pensar de Cristo, como ele começou ali no capítulo 2. Pensem como Cristo, para que vocês sejam irrepreensíveis e puros. Veja que tudo isso nós não poderíamos fazer se não fosse essa ação de Deus, esse energon de Deus em nossas vidas. E ele diz mais, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Meus irmãos, não era só lá. Paulo provavelmente, a cidade de Filipos, ou a região ali, provavelmente era uma região corrupta, era uma região pervertida, mas é diferente da nossa cidade, de onde nós moramos, é diferente da nossa sociedade hoje, não. Ela vale muito mais para nós agora também. Paulo chama os filipenses a viverem, desenvolverem a salvação numa sociedade corrupta, numa sociedade depravada. Meus irmãos, em nenhum momento Paulo fala assim, se camufle lá no lugar, fique escondido no lugar, desenvolva a salvação de vocês lá. Não, ele fala, desenvolva a salvação de vocês numa sociedade corrupta, numa sociedade depravada, que é onde nós estamos vivendo. Espero que não seja a forma como estamos vivendo. Porque Paulo e Deus, Cristo nos chama a ser diferente do mundo. A ser diferente desses corruptos, dessas pessoas depravadas, pervertidas. É isso que Paulo nos chama, meus irmãos. Eu não estou tentando ser moralista aqui, mas a palavra de Deus nos diz muito claro que nós devemos fazer diferença onde nós estamos. Como crentes em Cristo Jesus, nós não fazemos parte desse reino. Em Filipenses mesmo, nós já estudamos isso. Paulo está dizendo ali cidadania, nós não fazemos parte dessa cidadania, nós temos que fazer diferença no mundo onde nós estamos vivendo. Nós temos que ser diferentes. O que tem de crente querendo ser igual a esse mundo, essa geração pervertida, essa geração corrupta? E não adianta você dizer, mas aquela fulano é bonzinho, ele faz as coisas boas. Quem não tem Cristo não tem possibilidade de ser bom. Não tem possibilidade de gerar frutos do Espírito. Porque é Deus quem opera em nós o querer e realizar. E Paulo vai mais além. Olha só, meus irmãos. Sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual, olha só, estando dentro dessa sociedade, estando dentro desse mundo corrupto, geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Eu pergunto para mim, eu pergunto para a igreja, nós somos luz realmente no meio dessa geração pervertida e corrupta? Nossos amigos nos olham como sendo luz no meio dessa sociedade, no meio da sua amizade, no seu dia a dia, seu familiar, as pessoas que estão ao seu redor, eles veem realmente isso, no qual vocês brilham como luzeiro no mundo, ou seja, como guia, brilham como estrela que guia, no meio de uma escuridão, meus irmãos, a estrela era a que guiava o povo. É esse termo que Paulo está usando aqui como luzeiros do mundo. Vocês estão sendo como estrela que guiam o mundo a tentar buscar a Deus.
evangelizando, pregando, anunciando o Evangelho. Vocês são como a luz que traz a iluminação no mundo perdido, no mundo escuro. As Escrituras frequentemente elas vão usar luz e crentes ao mesmo tempo. Né? Cristo é a luz do mundo, mas Cristo também nos chama a ser luz no mundo. Olha que interessante. Por quê? Nós somos representantes de Cristo. E a gente vê a Escritura o tempo todo usando luz como símbolo do povo de Deus, como sendo aqueles que são chamados por Deus, porque somente os crentes são capazes de refletir a luz do Senhor. Somente eu e você temos a capacidade de refletir a luz do Senhor no mundo. E por isso nós somos chamados a fazer isso, a ser portadores da luz, reflexo do Senhor, de modo que Jesus seja visto em nossas vidas. Jesus é visto na sua vida, nesse mundo perverso, nesse mundo corrompido. Cristo é visto na sua vida. E como fazem isso? Olha só, verso 16. Uma sentença só. Brilhando como luzeiros no mundo, fazendo o quê? Preservando a palavra da vida. Aquilo que nós aprendemos aqui. Vejam, meus irmãos, que as consequências da palavra de Deus são essas. Por isso que eu amo pregar de forma expositiva e sequencial, né? Esqueci o nome aqui, mas é a exposição discorrida mesmo da palavra, porque aqui eu não estou dando direta para ninguém, é para todos nós isso aqui. E olha o que Paulo diz: brilhem a luz do Senhor de forma o quê? Preservando a palavra da vida. Eu e vocês estamos aprendendo aqui, ao mesmo tempo que Paulo está dizendo que nós devemos desenvolver a nossa salvação, que nós devemos brilhar como luz no mundo, ele diz assim: aquilo que vocês estão ouvindo, aquilo que nós estamos ouvindo aqui, o que está sendo pregado, exposto, deve ser preservado. E preservado aqui não é só guardado. Vamos guardar, né? Vamos para casa. Esquece isso. Não, ele está dizendo que vocês precisam viver a palavra da vida. É isso que significa preservar a palavra da vida. Aplicar, é observar, é reter, é proclamar. E será que é isso que nós estamos fazendo nesse mundo perverso? Nesse mundo corrupto? Hoje a gente sai aqui, meus irmãos, não adianta nada a gente estudar a palavra de Deus. Não é aqui dizendo, o que o pastor está falando eu vou fazer, não. É eu e você, nós precisamos tomar atitude diante daquilo que nós estamos aprendendo. Porque nós precisamos ser sal e luz neste mundo. E é o que nós estamos aprendendo aqui. Não adianta de nada a gente ouvir, sair, não fazer diferença. Uma vida transformada é testemunho efetivo da palavra de Deus. Se nós temos uma vida transformada, nós somos testemunho onde nós estamos, com quem nós estamos. Nós brilhamos. E a gente pergunta, sua luz está brilhando? Ou ela está sendo opaca nesse mundo, onde você tenta ser cada vez mais parecido com o mundo? O que o mundo tem visto em nossas vidas? Essa era a vida de santidade que Paulo estava chamando a igreja dos Filipenses, a igreja de Filipe, a buscar a viver. E ele diz assim, com tudo isso, né? Ensinando a igreja a como deveria viver, a como deveria desenvolver a salvação, buscando cada vez mais a santidade. Ele diz assim, no dia de Cristo, eu poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ou seja, Paulo está dizendo assim, no dia de Cristo, no dia em que Cristo voltar, no dia do juízo, eu vou olhar para vocês e vou ver, não foi em vão o meu sofrimento. Não foi em vão a minha luta, a minha dor, a minha prisão, não foi em vão. Os irmãos estão aqui. Eles perseveraram, eles foram luz no mundo. E meus irmãos, ele não está falando aqui só dos filipenses. Lógico, ele está dizendo para os filipenses, mas se você ver o verso 17, ele diz assim, me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e alegrem comigo. Ele está dizendo que o povo, que o cristão, que o crente faz parte de tudo isso, Paulo. Então, nós fazemos parte. O que Paulo ensinou aqui, nós estamos aprendendo. Então, nós estamos sendo frutos também do que Paulo ensinou aqui, que Deus preservou esses escritos.
E é por isso que Paulo diz, né, assim no dia de Cristo poderei me gloriar, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. No dia de Cristo eu verei que tudo isso que eu vivi não foi em vão. Verso 17, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. Libação, meus irmãos, era um óleo, um vinho, que era derramado em favor, às vezes era usado para deuses, né? Muitas vezes para deuses. Os judeus usavam, durante muito tempo no Antigo Testamento, os judeus usavam a libação, né, como uma oferenda a Deus, uma oferta a Deus, né? Então pegava lá o melhor vinho, é um líquido, tá? Mas o que Paulo está querendo dizer aqui, que é o importante, na verdade, para a gente, né? Mesmo que eu seja oferecido como libação, ou seja, mesmo que eu seja sacrificado por causa do serviço que eu estou oferecendo, ou seja, por causa da fé que vocês têm, de tudo isso que eu estou ensinando, de tudo isso que eu estou ensinando vocês a obedecer, ainda que eu morra por causa disso, porque eu não deixei de falar, quando me pediram para parar de falar, eu não parei. Eu fui preso mais uma vez. Ainda que a sentença saia e eu seja julgado e seja julgado a ser morto, ainda que eu entregue a minha vida, olha o entendimento que ele tem da graça de Deus, fico contente e me alegro com todos vocês. Ainda que aconteça tudo isso, ainda que eu sofra ainda mais, ainda que eu vá para o destino final, ainda que seja a morte, eu me alegro com vocês. Eu me alegro pelo resultado. Verso 18, assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Paulo estava chamando a igreja a não ficar triste, não ficar preocupada, a não desanimar por causa da perseguição que Paulo estava sofrendo, por causa das dores, da prisão. E se ele morresse, não era para aquela igreja permanecer ou ficar triste, mas sim se alegrar, porque os frutos foram gerados. O que Paulo fez, com certeza, abençoou muitas vidas. Ou seja, Paulo está dizendo, fique feliz pelo que eu conquistei, pela coroa do mártir, né? Fique feliz de saber que eu morri por Cristo. Meus irmãos, eu quero só trazer algumas conclusões aqui desse texto que foi exposto. O primeiro dela é sobre a obediência. A nossa obediência a Deus deve ser todos os dias. E não é só até amanhã, depois é até a nossa morte, assim como foi a obediência de Cristo, que morreu obedecendo ao Senhor. Nós somos chamados a obedecer a Deus e não depender dos outros para isso. Não depender de líder espiritual, não depender de pastor, não depender de pais. Nós somos chamados a obedecer a Deus, independente de quem está olhando para nós, independente do que estão vendo a gente fazer. No escondido, lá no quarto, nós somos chamados a obedecer a Deus. Nós somos chamados também a desenvolver a salvação. A Bíblia sempre deixou claro, o Novo Testamento sempre deixou claro que nós precisamos buscar a santificação, vencer os pecados, vencer o desejo da morte. E, meus irmãos, eu e você temos a possibilidade de fazer isso, porque Deus opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Diferente do mundo, nós temos esse motor, nós temos esse energon de Deus, que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Então, não é uma desculpa quando você diz, eu não consigo, eu não posso. Não, você pode, porque Deus opera em você o querer e o realizar, Ele te dá essa possibilidade que o mundo não tem. E por fim, brilhem como estrela, como luz neste mundo. Nós somos chamados a viver como cidadãos do céu, a viver aqui, meus irmãos, sendo luz. Isso implica a gente entender que nós precisamos viver de forma diferente e não buscar o padrão deste mundo, porque o padrão deste mundo não é o nosso padrão. Nosso padrão é Cristo. Então, quando você vê algo errado acontecendo no seu trabalho, na sua escola, você não pode seguir esse mesmo padrão. Não é esse padrão que você segue. O seu padrão é de Cristo. E você não tem desculpa, porque Deus opera em você o querer e o realizar. Você sabe quando você está fazendo errado, porque Deus opera em você o querer. E você sabe que você pode vencer isso, porque Deus opera em você o realizar. Se sua luz não brilha neste mundo, você está sendo também um pervertido e um corrompido. Você está deixando o mundo te corromper. Você está deixando o mundo te perverter. Nós somos chamados a ser sal e luz no mundo
preservando a palavra de Deus. Como eu disse, meus irmãos, o preservar aqui não é só a gente ouvir o que a gente está ouvindo e ir para casa e não ruminar isso, não colocar isso em prática. O preservar a palavra de Deus é realmente a gente viver a cada dia aquilo que a palavra está nos ensinando. Domingo é um dia de renovo, para a gente colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Coloque isso como meta na sua vida, no seu dia a dia. Colocar em prática isso que nós estamos aprendendo. Porque haverá um dia em que nós não sofreremos mais com o pecado. Não sofreremos mais com as dores, com a doença. Onde nós olharemos e veremos que valeu a pena abdicar, abrir mão de nossas vontades, da vontade da nossa carne, para viver a vontade de Deus. Amém? Que esse seja nosso desejo todos os dias. Vamos orar?